Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver que o Samir Carvalho trouxe nesse blend de informações aí com as novidades do Timão. Então, sem mais enrolação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e vamos pro Vamos vídeo. embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar por uma polêmica, né? O Corinthians registrou, né, um superávit de 12 milhões de reais, tá, nas suas contas aí de 2025, que seria, na verdade, o primeiro, né, bimestre de 2025 com superávit de 12 milhões, pouco mais de 12 milhões. Mas o problema é que o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, o CORE, alegou que não recebeu o parecer do Conselho Fiscal e Auditoria, né, necessária para analisar e validar as contas. Quer dizer, o Augusto Melo, mais uma vez, passa por cima, né, dos órgãos competentes do Corinthians, e ele não gosta de prestar contas para ninguém. Já demorou para entregar as contas de 2024, agora entrega essa conta aí de 2025 com superávit, mas sem ninguém confirmar, né? Conferir. Ele foi o contador, ele foi tudo, né, entregando essas contas de 2025. Segundo informações, né, contidas aí no documento publicado, o Departamento de Futebol arrecadou 157 milhões nos 2 primeiros meses do ano, tá? Enfim, por isso representa aí um resultado positivo de pouco mais de 26 milhões entre janeiro e fevereiro. O CORE emitiu um comunicado, tá? Isso chegou para todo mundo, alegando que não recebeu o parecer fiscal sobre o documento divulgado, né? O Conselho Fiscal CORE comunica que as demonstrações financeiras de janeiro e fevereiro de 25 do clube somente não foram enviadas por correio eletrônico ontem, no dia 15, tá? Era, né, para ter sido enviado ontem. Desta forma, esclarecemos que esse órgão ainda não realizou suas devidas análises, tá? É isso, gente. Mais polêmica no Corinthians, né? O Corinthians fecha as contas aí do primeiro bimestre de 2025, mas não passa por fiscalização nenhuma. Tá difícil, hein? Deixa o like aqui. Vamos falar da loucura que foi. Eu trato isso como loucura, né? A coletiva do presidente Augusto Melo, tá? E inclusive com os seus, né, novos, né? Com os seus novos, podemos dizer assim, diretores, tá? Quem são? Quem são esses mestres? Né? A Liga da Justiça é formada por quem? Alexandre Germano, tá? Foi o primeiro que tomou a palavra lá, assume o cargo no departamento financeiro. Boa, Germano, vai para cima. Ricardo Jorge, tá? Esse aqui disparou muita bobagem, né? Depois do Germano foi o Ricardo Jorge, novo diretor administrativo. Ele passou a ocupar a função que era exercida por Marcelo Mariano, tá? Lembrando que o nosso querido Alexandre Germano substitui no financeiro Pedro Silveira. E o Ricardo Jorge, né, substitui o Marcelo Mariano. Mas substitui a altura, né, pelo jeito. Ele estava tentando explicar, né, que não, sobre as contas de 24 e 23. Aí ele falou, um mendigo. Ele falou assim, primeiro que não se usa mais nem o termo mendigo, né? É pessoa que mora em condição, né, de rua, enfim. Ele falou um mendigo, sabe, que as contas de 23, aí depois, na sequência, ele fala até aquele vendedor de sorvete. Então, quer dizer, ele chamou o vendedor de sorvete de mendigo. Enfim, foi uma loucura, por isso que eu não cobri. Eu falei para vocês, fui sincero. Imagina que eu ia me desgastar, minha linda coluna, né, para ficar 3 horas, 4 horas ouvindo um monte de coisa, né? O Augusto Melo, ele realmente se superou, tá? Se superou, né? Falou que levou sozinho 1 bilhão de patrocínios ao Corinthians. Eu quero ver ele provar isso, né? Quero ver ele provar. O Corinthians ficou sem master, ficou sem um monte de patrocínio um período aí, tá? Enfim, foi uma rajada de bobagens. A gente pode falar mais sobre isso, né, no Café da Fiel, às 19 horas, tá bom? Enfim, vamos tocar o barco, vamos para a informação que é melhor, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. O Memphis Depay, que sofreu um entorse no tornozelo direito, tá tratando. Ele vai jogar contra o Santos? Cara, o Corinthians ainda não chegou a essa conclusão, então por isso eu não posso cravar para vocês. O que eu posso cravar é que o jogador quer jogar, tá? Ele quer estar em campo contra o Santos no próximo domingo.
Aí dá para ver que não é mimimi do cara, realmente ele sofreu uma lesão, né? Porque tinha gente desconfiada, né? Que ele erra a cavada, depois sofre uma lesão na segunda-feira. Vocês também, né? Enfim, é um monte, né, de teorias da conspiração. Mas uma fonte bem segura, tá? Dentro do clube. Inclusive jogadores me falaram que ele quer jogar, ele falou que quer jogar, quer estar em campo. Só que não vai depender dele, não é somente dele, né? O departamento médico, o departamento físico do Corinthians precisa liberar, a comissão técnica do Dorival Júnior precisa liberar, né? Às vezes vão entender que o Memphis não está 100% e não pode colocar o jogador em campo, então aí não tem condição, né? Mas se depender, presta atenção no que eu vou falar, né? Pra você ver que é bem diferente do Neymar, que aqui o adversário é o Santos, o Neymar não vai estar em campo, não volta, isso, né? Se depender do Memphis, ele joga domingo, só que ele pode entrar em campo e não vai estar 100%, claro. Agora, vamos ver como que vai terminar essa história. O Corinthians está avaliando, tá? Avaliando, né, se coloca ele em campo ou não, como é que vai estar, vai esperar até o sábado, né? Para saber se ele vai ter condições para o jogo no domingo. Ainda o Corinthians quer esperar um pouquinho mais, já que ele está com vontade, quer jogar, o Corinthians quer, né, fazer mais um trabalho no sábado para colocá-lo em campo no domingo. Quer dizer, a expectativa você pode ter, tá? Esperanças do Memphis estar em campo. Ranielli, esse vai estar em campo, tá? É um quadro mais tranquilo e deve estar, né, presente na partida. Depois a gente fala para você uma provável escalação, né, do Corinthians, porque depende do Memphis, depende do Ranielli. Enfim, volta Félix Torres, né? Pelo amor de Deus. O Anchileri volta na lateral esquerda, o Bidu que foi bem. Nós vamos, né, trazer isso para vocês no Café da Fiel. Se quiser esboçar rapidinho, o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e o Anchileri. No meio-campo, né? Se o Memphis jogar, vão ser duas linhas de quatro. Então a linha de quatro pode ser com Carrídio, com Martinez, né? Com o Ranielli e na esquerda o Michael, o Bidon, enfim, não sei como que ele vai fazer, tá? E lá na frente o Memphis e o Yuri. Então tem que ser uma linha de quatro. Carrídio, ele gosta muito do Michael, né? Então pode ser Ranielli, Martinez, Ranielli e Michael na esquerda. Não sei se ele vai fazer isso, o Michael tem saído com a bola. Enfim, ou o Bidon na esquerda e o Martinez no banco. Acho que ele deve pôr o Bidon na esquerda. Aí põe o Martinez no banco e o Michael e o Ranielli de volantes. Talvez seja esse o time do Corinthians para enfrentar o Santos. Comente aqui embaixo e deixe o seu like. Eu falei para vocês que está tudo parado em relação a reforços e não mudei não, tá? Tá tudo parado mesmo. Mas eu descobri mais um nome, tá? Eu vi mais um nome aqui de um jogador que o Corinthians estava negociando e pediu para dar uma parada, tá? Esses jogadores, essas negociações podem ser retomadas depois desse tumulto todo. Quais são essas negociações? O goleiro Matheus Magalhães, não é? E outros jogadores que o Corinthians tem interesse. Esse é um deles, tá? Então, o Corinthians estava negociando o empréstimo do João Marcelo, atacante do Atlético Mineiro de 20 anos. É aquele mesmo que o Corinthians tentou contratar do Guarani no início do ano, depois do Campeonato Paulista, aliás, mas perdeu para o Atlético Mineiro, que foi mais rápido e contratou. Agora o Corinthians quer contratar ele do Atlético Mineiro. Cara, não dá para entender, né, velho? O cara era barato, dava para ter comprado ele do Guarani, né? Tá aqui do lado, o Atlético Mineiro vem, leva o cara, agora vai tentar contratar o cara por empréstimo do Atlético Mineiro. Porque lá ele não tá bem. É destro, né? 1,82 m. Eu peguei uns números aqui com o Klaus, né? Ele chegou no Atlético Mineiro, fez 7 jogos, nenhum gol, tá? Foi reserva em todos os jogos, reserva em todos. Somando a minutagem dos 7 jogos, atuou só 71 minutos, quer dizer, menos de uma partida. O último jogo foi na derrota por 3-2 para o Desportes Iquique, né? Pela Sul-Americana. Jogou só os 5 minutos finais do jogo. Entrou no lugar do Rômulo, zagueiro, né? Para tentar um empate no desespero. Veio do Guarani, onde ficou 2023 e 2024, aí você lembra bem. Fez 9 gols em 13 jogos no Sub-20, foi bem na Copa São Paulo, eu lembro, e subiu para os profissionais. Fez um jogo no profissional, voltou para o Sub-20. Enfim, na formação dele passou por Monte Azul, Rio Preto, Barretos, Atlético Tubarão do Paraná, Tanabi de São Paulo antes de chegar ao Guarani. Tem contrato com o Atlético até dezembro de 2029, tá? O Corinthians tem ele na lista, estava conversando para contratar, mas mandou parar tudo, beleza? Quando voltar, esse nome aqui vai estar na lista. Não anima muito não sei vocês, tá?